Marcos, capítulo 5. Pessoal, na primeira semana desse propósito, nós estamos aqui, se eu falhar um dia aí, ele vai lembrar. A primeira semana foi Jesus é a nossa alegria. A segunda foi Jesus é a nossa cura. A terceira foi Jesus é a nossa restauração. A quarta, Jesus é o nosso perdão. A quinta, Jesus é a nossa opção. E hoje, Jesus ele é a vida, a chave da vida. Então, esse texto aqui retrata muito bem esse tema que está sendo abordado aqui hoje. Jesus é a chave da vida. Versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que saia viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Pessoal, o Jairo, uma linguagem hoje, uma linguagem atualizada, é como se ele fosse um pastor, um bispo, um missionário, que não via o resultado da sua fé, mas que ouviu falar de Jesus. Porque é dura a realidade. Às vezes você depara-se com algumas autoridades que não acreditam, pregam, mas não acreditam no que está escrito. Eu lembrei até de uma situação lá de Vista Alegre. Não vou falar aqui com a igreja, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Mas de um pastor que tem uma igreja lotada ou hiperlotada, gravou-se já bastantes CDs e DVDs. Só que num dos DVDs, aí você vê a fé que essa turma passa para o povo. Eu queria acreditar no que eu prego. Eu queria ver o que eu prego na minha vida. Mas sabe o que me chamou a atenção? Ele disse um DVD, e vendendo a 3 por 4. A igreja, aleluia! Glória a Deus! Fala, Jeová! Ah, a pessoa está de brincadeira. Você vê que o cara expressou a tamanha frustração de estar dentro de um contexto, e a igreja abarrotada de gente. E não é duro não, hein? Não é gente abarrotada. Mas lia, e quando olhava para a sua vida, ele devia estar passando por uma lástima aí, né? Que é ao ponto de divulgar isso num DVD, num botão lá, numa gravação de um CD. O cara para divulgar isso num DVD, é que o bicho está feito para bem. Talvez a mesma questão que tudo leva a crer, a mesma situação de Jairo. Ele era um principal da sinagoga, ele era alguém que falava de fé, que falava de Deus, mas tudo leva a crer na mesma situação desse pastoreco aí, que grava um DVD, o grupo de louvor dele, vende para chuchu. Eu não vou nem mencionar aqui um hino, vocês já vão saber quem é.
um dos hinos deles não tinha uma igreja que não cantava. E o camarada mostra nesse DVD, num deles, né, o seu fracasso espiritual. Mas o que me chamou a atenção foi a igreja concordando com o fracasso dele, espiritual. Então a gente vê que as pessoas, por isso que a gente pede, né, mais intimidade, mais comunhão, mais envolvimento. Gente, não adianta estar aqui dentro vazio. Você não pode ser um figurante aqui dentro. Mas, infelizmente, o que mais tem dentro das igrejas evangélicas são figurantes. Pessoas que dão dízimo, que dão oferta, participam dos cultos, mas são figurantes. Porque não acreditam em bulufas. Em bulufas. Não acreditam em nada. Aí mostram-se, né, o fracasso estampado em si. Jairo, a filha dele chegou numa situação que ele entendeu que a fé dele não resolvia mais nada. Mas graças a Deus que ele foi até Jesus. Tem gente dentro da igreja que passa por lutas, nem até Jesus chega. Nem até Jesus chega. Fica pelos cantos aí, falando abobrinha com chuchu. Fica pelos cantos aí, querendo entender o porquê disso, o porquê daquilo. Ou, na verdade, se o negócio não vai bem, tem que procurar quem? Jesus. E foi o que o Jairo fez. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem dissera: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê o que, gente? Você vê que era uma autoridade eclesiástica, era alguém reconhecido. Ele era como se fosse assim, né, o missionário da Igreja da Graça, como se fosse um bispo da Igreja Universal, como se fosse um pastor renomado. Só que de pés e mãos, atadíssimo esse mal amarrado. Pessoal, quando o mal se levanta, se nós não nos agarrarmos a Jesus, vamos ficar igual Jairo, igualzinho Jairo. Só que igualzinho Jairo não, perdão, pior do que Jairo, porque Jairo ainda foi lá, foi na fonte da vida. E a maioria, mesmo dentro da igreja, não procuram a fonte da vida. Eu até falei isso aqui domingo. Domingo eu lembro que eu falei isso aqui num dos cultos, não sei qual foi o culto. Chegou um camarada para mim e falou assim: eu conheço dois marroquinos e é muito difícil de falar de Jesus para esse povo. Foi da noite, né? Falei, mas por que é difícil? Porque eles não acreditam em Jesus. Mas eu falei, mas eles acreditam em quê? Eles acreditam no Deus da vida. Mas quem é o Deus da vida? Você vê que não adianta estar dentro da igreja se não tiver intimidade. Que oportunidade teve para falar de Jesus e ficou de pés e mãos atados? Deus dando a ele uma grande oportunidade. Aí você vê, a pessoa quando ela está na igreja, mas não tem intimidade, ela fica perdida. E diante das oportunidades. Ainda falou uma outra coisa lá. Eu falei, rapaz, preste atenção. Qual é o único... Eu falei assim, esse povo do Oriente Médio tem paz? Ele respondeu, não. E quem é a paz? Que chance, né? Você vê, a falta de intimidade com Deus, de comprometimento, mesmo dentro da igreja, a pessoa fica vendo as oportunidades passarem e se lamentando porque o que eu faço para levar a Jesus? Não, tu teve pelo menos 2 chances aí, tu não falou nada. Porque não é só ficar dentro da igreja. Eu falei isso para essa pessoa.
Se você não buscar Deus em todo o seu ser, vai se passar não só essa, mas como tantas outras, em diversas áreas, e você vai ficar para trás. Aqui, já na fé, chegaram logo aquela turma da má notícia, né? Vê bem isso? Ó, já era, perdeu, você não vai conseguir nada, é assim mesmo. Mas Jesus respondeu automaticamente o que para Jairo? Não temos crer? Não temos. Pessoal, só tem um jeito de vermos Jesus, se a dúvida sair. A gente vai ver isso aqui mais explícito aqui agora. Só tem um jeito de vermos Deus, se a dúvida sair. Porque saiu a dúvida, entra a vida. Não tem como acontecer o oposto se não for por esse caminho. Não tem como você ver Deus se a dúvida não partir em retirada. Olha o que diz aqui agora. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, 37, né? Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Você vê que a menina estava literalmente o quê? Morta. E o pessoal lá mostrando assim uma gigantesca condolência, né? Chorando de repente mais do que a própria família. O pessoal estava lá se derramando em lágrimas. Puxa vida, uma menina de 12 anos, com a vida toda pela frente, mó chororô. Aí entra Jesus, no 39. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está o que, gente? Mas o quê? Olha que coisa interessante. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Você vê, chegou o comediante. Chegou o comediante. Porque num momento, como é que estava o povo? Foi só Jesus falar, por que vocês estão chorando, né? Se lamentando? A menina está dormindo. Automaticamente o que aconteceu? Rio. Você sabia que dentro de velório isso acontece? Nos dias de hoje? Está a pessoa derramando uma lágrima e está o defunto ali no caixão. Foi tarde. Bem feito. Ainda viveu muitos desgraçados, mas dá lágrima. Isso acontece. Você vê que o fingimento é algo real. A um momento é a praga da fé do sentimento, mas não quero falar sobre isso aqui hoje não. No momento estava todo mundo mó chororô. Foi só a vida entrar, Jesus chegar e dizer que a menina estava dormindo, que toda aquela demonstração de condolência, né, de pesar, desapareceu. E começaram o quê? Imagina aquela pessoa que está derramando muita lágrima, chorando, de repente começa a rir. E as lágrimas estão descendo, né? Aí você é um piadista. Pessoal, quem está lá fora não acredita no que nós fazemos aqui dentro. Não acredita. Para elas, nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Mas se você perguntar lá fora quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para onde? Todo mundo. Mas quando você fala que o caminho é esse, vem a ridicularização. Vem a ridicularização. Só vocês vão subir, é verdade. Só vocês são certinho, é verdade. Só vocês que vão realmente morar com Deus, é verdade. Infelizmente, isso é a realidade. Porque se você não tiver dentro de você o conceito da vida eterna, de morar com Deus, o que você está fazendo aqui agora?
Porque o que vai acontecer conosco, gente? Nós vamos fecharmos os nossos olhos, se morrermos de hoje para amanhã, mas quando abrirmos, vamos morar para sempre com Deus. Isso tem que estar vivo dentro da gente. Ainda que a gente viva mais 10, 20, 30, 40 anos, 50, 70, ainda que viva mais alguns dias, alguns segundos, fechou os olhos aqui, quando abrir, fechando os olhos assim, né? A fé que tem que haver dentro da gente, vamos morar para sempre com Deus. Porque senão não tem sentido de estarmos aqui. Porque Jesus vem mostrando aqui que ele é o quê? A vida. Você vê que os que estavam rindo, ele não perdeu tempo para ficar batendo boca, nem para tentar ficar se justificando. Não está na fé? A fila vai andar, meu. Todos para fora. Pode sair todo mundo. Quem não quer nada, gente, já ficou para trás. Quem não acredita, já está para trás. Porque se a dúvida não sai, não tem como Jesus entrar, não tem como a vida entrar. Você vê que Jesus tinha 12 discípulos, mas nesse momento aqui, os que estavam na fé eram Pedro, Tiago e João. Nem os outros 9, Jesus permitiu que eles entrassem, mas chamou nesse momento aqui os que estavam mais próximos de Deus. Então não tem como você ver milagre se a dúvida não der no pé. Não tem como Jesus trazer a vida se você realmente não mandar a dúvida sair. Não tem como. A dúvida é o se. Mas se Deus não vai operar. Mas se Deus não vai operar. Mas Deus não vai operar. Deus não vai operar. Você vê que as pessoas, ao mesmo tempo que estão gemendo de dor, ao mesmo tempo não acreditam que a dor pode ser removida. Dentro de igreja a gente vê isso, velho. Dentro de igreja. Mas se todos abraçassem a fé de Jairo, você vê que Jairo, Jesus ordenou que todos saíssem. Jairo não veio, deixa ele estar falando, deixa ele falar. Deixa ele falar. Gente, Jesus ele veio para trazer vida. E olha que coisa interessante aqui agora. 41. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E diz mais o que aqui? E logo a menina o quê? Vamos parar aqui. Se levantou. Pessoal, Jesus levanta defunto, levanta o caído, levanta morto. Uma senhora aqui à tarde falou assim: mas pastor, o meu marido já foi bananeira que deu cacho. A própria medicina falou que para ele já era. Mas Jesus levanta morto, irmão. Está aqui, a menina levantou. Mas, irmã, se a dúvida sair, o milagre chega. Se aqui está dizendo que levanta morto, teu marido, a impotência vai sair. Mas é a pessoa para crer nisso. Para a pessoa crer que é possível. Você vê, né, essa questão de rir e chorar. Eu tenho um amigo, Deus me livre, mas ele não era de Jesus. Depois, eu até vi o que ele me falou, que tem até uma comédia meio ruimzinha assim para a gente ver o nosso de Jesus hoje, chamada Bons de Bico. Aquela, não é pesadinha essa comédia. Não é porque tem palavrão, não, é por causa dos gestos obscenos que tem ela. Mas eu tinha um amigo que é um pouco o retrato dessa comédia aí. Ele falava assim: rapaz, eu era tão encapetado, mas tão encapetado, que eu ia no cemitério atrás de viúva. O que é isso?
e via a viúva chorando, era novinha, meu Deus, sabe o nome do camarada dele? Abraçava até o caixão. O cara abraçava até o caixão, abraçava a viúva, abraçava o caixão, chorava mais do que todo mundo. E ele falou assim, quantas foram as vezes, no mesmo dia que eu saí com a viúva? Eu falei, que isso? Ah! E eu não vi isso depois de algum tempo, nesse filme Bom de Bico. Você vê demônio. Ele falou assim, eu ia para cemitério, ficava vendo, e viu a viúva, questionava, qual é o nome do marido que está muito falecido? Falando, você vê, na mesma hora que o cara estava chorando, por dentro estava o quê? Desgraçado, né? Mas o cara demônio. Isso é demônio, gente. Rindo. Porque qual é o intuito dele? Mas tem gente, mas isso é demônio. Mas tem gente assim. Tem gente assim que na sua frente é prestativa, é boazinha, te dá até uma palavra de ânimo, mas da boca, deu para entender? Quando chega a vida, quando você fala de um Deus que transforma, de um Deus que tem poder para mudar a história, elas mostram o que está aqui dentro. Gente, esse meu amigo se converteu em nome de Jesus, hein? Pelo amor de Deus, mas demônio, tu fez isso depois de um tempo vendo esse filme. Eu nem lembrava mais desse camarada, assim, desse ato. Eu vi o filme, e acontecia isso no filme, o cara ia para cemitério atrás de viúva. Tu viu? Ei, tu vê o filme e pensa, aí você pensa, não, isso é história. Gente, o cara que fez esse filme sabe que tem gente assim. Não, mas ele sabe que tem gente que age assim. Por quê? Porque as pessoas, elas são muito fingidas. Elas querem mostrar a princípio que estão sofrendo contigo, quando na verdade uma boa parte delas não estão nem aí com o teu sofrimento, elas estão rindo da tua desgraça. Como é que pode num momento aqui está todo mundo chorando, pranteando, se lamentando, e foi só Jesus chegar e falar, a menina está, e virar o negócio, todo mundo começa a rir, ué, mas não estava chorando da hora? Virou comédia da hora. Você vê por que as pessoas estão sofrendo aí fora. Falta Jesus, falta vida. Só que Jairo, uma linguagem nossa, ele era evangelho. E faltava o quê? Vida. Porque tem igreja, me desculpa, eu vou falar. Tem muita gente que acredita em Papai Noel. Infelizmente. Tem muita gente que acredita mais no problema do que naquele que pode solucionar o problema. Dentro de igreja. Porque os que estavam chorando eram os judeus. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Você vê que a história parece que não mudou muito depois de 2000 anos. Não estou falando que todos são assim, mas é a realidade de pessoas que nós encontramos. Você abraça a fé, Deus da mesma casa para matar na tua fé. Você, agora eu vou, agora Deus é comigo, agora a minha vida vai andar. Aparece os da mesma fé para puxar o tapete. Para puxar o tapete. Sabe por quê? Porque você estão chorando com a sua dor, mas se chega alguém e diz que a sua dor ela vai deixar de existir, as que estão chorando não acreditam. Porque a vida delas não está tão diferente, talvez, da sua. Então elas jamais querem se alegrar com a sua vitória. Elas não acreditam. Elas não acreditam que você pode ser bem sucedido. Elas não acreditam. Aí, 41, tomando a mão da menina, isso, Talita cum, que
traduzido é: menina, te pedi, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que desse de comer. Você vê como foi possível a vida de fulano mudar. Como é que pode isso ter acontecido? Para mim era caso perdido. As pessoas, quando a vida vem, quem está rindo da desgraça fica espantado, porque a sua vida começa a andar e vai andar, porque você quer a vida, você não quer mais a lástima, você não quer mais a dor, e os que não acreditam que é possível ficam espantados. O que significa? Que dentro da igreja é igual aquela música do... Eu gosto muito dela, assim, gosto de lembrar, né? Do Chico Buarque de Holanda. Eu era garoto e já ouvia isso, né? Meu Deus, me ajuda aí, Jesus. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Só tem gente, infelizmente, de igreja, o que mais tem é gente vendo a banda passar. A verdade toda é essa. Alguns estão se dando bem e os que não acreditam na janela vendo os outros se dar bem. Porque se a dúvida não sair, a vida não vem. Jesus não vem. Se você não entender que precisa ser mandado embora, o milagre não vem. O que não presta tem que ser mandado embora. A morte tem que ser mandada embora. Igual a nossa irmãzinha, né? Eu falei aqui já. Pastor, mas o homem está impotente. Banadeira que deu o cacho. Mas aqui está dizendo que Jesus levanta morto, amigo. Amiga, se Jesus levanta morto, o que é isso aí para Deus? Se nós vamos morar com Ele para todo sempre, infelizmente a sociedade aí não acredita nisso, porque se acreditasse estariam aqui dentro. Mas quando você fala que você, o dia que for chamado, vai morar com Deus direto nos céus, a maioria não acredita. Não acredita. Mas todos querem falar. Então você não está aqui perdendo tempo. Se você quer ver a vida, quer ver Jesus, mande a dúvida para o inferno. Mande o que não presta sair dentro de você. A morte. Gente, a dúvida gera morte. A dúvida, ela é a própria morte. Porque Deus não pode operar. Ainda que o quadro clínico está decretando lá a morte daquela pessoa. Mas Jesus é vida. Ainda que ela morra mesmo, está lá o bagaço, né? A caixa. O espírito está com Deus. Automaticamente. E essa tem que ser a nossa fé. Você vê que Jesus, para operar o milagre, o que ele teve que fazer? Os que estavam rindo, também estavam chorando, né? Poxa, Júlio, eu não queria estar na sua pele. Júlio, você não merecia isso. E o Júlio está acreditando, até porque ele tem que acreditar, né, nas pessoas. Mas o pastor Jesus fala, Júlio, fique em paz aí, que a situação aí já está resolvida. Os que estavam se lamentando, quem é esse camarada aí para falar isso? O fato está aqui comprovado. A queda está iminente. Mas alguém diz, chega e diz, tem jeito, Deus vai mudar essa história. O que estava em concordância contigo já vira oposição. Acontece. Você fala que a sua história, só você falar assim, a minha vida vai mudar. Você às vezes dentro de casa. Quantas vezes eu já cheguei e falei assim, chega para o teu marido, chega para a tua esposa, diz que a partir de hoje essa história é outra. A pessoa para falar, isso é difícil, hein?
que ela tem que acreditar. Porque ainda que ela fale assim, quando a outra parte ouvir, vai ridicularizar. Mas se ela não estiver na fé, como é que Deus vai operar? Então, para Jesus, para a vida, né? Hoje Jesus é a chave da vida. Para a vida entrar, a dúvida tem que zarpar. Amém, gente? Vamos falar com Deus? Amém. Para a vida entrar, gente, a dúvida tem que zarpar.